Autismo nível 1 de suporte. Muita gente ouve esse diagnóstico e já pensa: ah, não, mas então nem é tão grave assim. E, gente, esse pensamento, essa interpretação, ela pode fazer com que a criança não receba o suporte que ela realmente necessita. Olá, que bom te ter de novo aqui nessa corrente do bem. Sou Fábia Lumertz, sou neuropsicopedagoga e aqui eu auxilio as famílias a entenderem o perfil de desenvolvimento da sua criança. E hoje eu quero te explicar o que realmente significa esse nível 1 de suporte. O que a tua criança precisa e qual é a melhor forma de agir para ajudar ela a se desenvolver plenamente. Porque entender isso, gente, entender o desenvolvimento da tua criança com nível 1 de suporte, muda completamente a forma como tu vai agir em relação a isso e como tu vai ajudar o teu filho, que é o que tu queres, né? Esse é um dos maiores erros. Quando falamos de uma criança com nível 1 de suporte, a gente está falando de uma criança que precisa de apoio sim, mas que muitas vezes consegue mascarar, né? Ela consegue mascarar algumas dificuldades conforme o contexto. E isso, gente, faz com que sinais muito importantes sejam ignorados. É aí que começam alguns desafios gigantes para o dia a dia. A criança, ela pode ter dificuldade nas interações sociais, dificuldade na comunicação social, rigidez de comportamento, dificuldade com as mudanças, né, que vem dessa rigidez de comportamento, que é característica do autismo, e os interesses restritos, né, gente? Então é um combo de dificuldades, mas que muitas vezes essa criança mascara, né? Elas meio que ficam ali mais sutis, mas elas estão ali, tá? Elas existem. E também é muito comum que essas dificuldades elas se apresentem mais em casa do que em outros ambientes. E isso muitas vezes faz a própria família duvidar do que ela mesma está percebendo. E me conta aqui nos comentários, tu também já ouviu esse diagnóstico de suporte 1 de autismo e pensou que nem era tão grave, nem é tão sério assim? Me conta aqui, eu vou gostar de ler o teu comentário. Justamente por parecer mais leve, muitas crianças acabam não recebendo a intervenção precoce. Isso pode impactar no comportamento, na aprendizagem, nessa rigidez, né, nessa baixa flexibilidade cognitiva, né, gente, da dificuldade com as mudanças, enfim. Isso pode impactar na questão do entendimento literal, que é muito comum em nível 1 de suporte, né, eles têm a fala, né, via de regra eles falam, eles têm oralidade, né, mas também muito comum o entendimento literal do que é dito, das situações, dos ambientes. Então, essa falta de intervenção precoce, ela pode impactar diretamente nessas questões e em várias outras, né, gente, nos comportamentos restritos também, nas repetições. Então, uma intervenção precoce poderia deixar tudo isso mais leve, mas como parece nível 1 de suporte, parece leve, parece não tão grave, essas intervenções acabam não ocorrendo. E aí coisas que podiam ser modificadas, melhoradas, né, a gente podia ajudar essa criança muito antes, né, isso acaba sendo postergado e algumas coisas então, né, vão ficando mais difíceis à medida que a criança cresce, de fazer então esse manejo, né, de uma forma um pouco mais pontual, mais assertiva, né, e menos prolongada, digamos assim, né. Quando a criança é pequena, a plasticidade neuronal cerebral dela é maior, gente. Então, algumas intervenções, elas são mais eficazes, mais eficientes logo na primeira infância. Com isso, eu não estou dizendo que depois não adiante. Sim,
sempre adianta, tá, gente? Plasticidade cerebral é para sempre, só que ela é muito maior na primeira infância. Por isso a importância, então, de uma intervenção precoce. E por isso esse alerta, né, de que por ser nível 1, às vezes acontece que a intervenção precoce não vai ocorrer, né, e essa criança vai perder, então, de ter essa intervenção precoce e ter essa melhoria já nos seus primeiros aninhos de vida. E nessa toada aí, né, gente, eu já acompanhei muitas famílias que aconteceu exatamente isso, né? Deixaram para buscar ajuda depois, porque como era nível 1, parece que a criança está se desenvolvendo bem, e não que não esteja, né? Mas com a intervenção poderia estar melhor. E vou dizer para vocês, a maioria dessas famílias, elas ficam com esse pensamento, né? Pá, se eu tivesse buscado antes, talvez meu filho já teria superado tal coisa, talvez tal coisa não estivesse acontecendo, talvez a autoestima dele estivesse melhor. Então, essa busca inicial, ela é sempre importante, independente do nível de suporte. E, dito tudo isso, eu quero levar agora, conduzir nossa conversa para um ponto que é essencial. E para ter direcionamento, a gente precisa entender a nossa criança. Ou seja, quais são as dificuldades dela? Quais são os pontos fortes dela? Quais as habilidades que ela tem muito bem desenvolvidas? Como a nossa criança aprende de verdade? Como interferir de forma estratégica? Porque cada criança dentro do espectro do autismo é única. E se você recebeu o diagnóstico do seu filho ou ainda não, mas está em busca, a avaliação neuropsicopedagógica pode te ajudar demais. Você entende o perfil do teu filhinho, tu vai ter mais clareza do desenvolvimento dele, das habilidades, das dificuldades, do perfil de aprendizagem e ainda recebe um plano de intervenção direcionado. E isso faz toda a diferença no comportamento, na aprendizagem do teu filho e na rotina da tua família. Todos os detalhes estão aqui na descrição do vídeo. E já aproveita, curte o vídeo, te inscreve no canal, compartilha com quem precisa, porque esse é o objetivo, gente. O objetivo é a gente se ajudar, porque o que importa é o desenvolvimento do nosso filhinho e a rotina da nossa família ficar mais leve, mais gentil, né, mais harmoniosa e as coisas andarem de uma forma leve, né, leve, direcionada e segura. E enquanto tu tá organizando tudo isso, tem uma coisa que tu já pode começar a fazer hoje, agora. Começa observando as situações sociais. Como teu filho interage, como ele se comunica, como ele reage com as mudanças. Esses sinais, eles mostram muito mais do que um rótulo, muito mais do que um diagnóstico. Eles mostram onde tu precisa agir hoje para auxiliar o teu filhinho. Gostou do vídeo? Aproveita e já assiste esses outros que estão aqui na tua tela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.